Olá pessoal, vamos falar sobre reconhecimento de padrões para reconhecer objetos e regiões dentro de uma imagem. Apresentaremos alguns conceitos básicos como conceito de padrão, classes, conceito de decisão, função de decisão, usando abordagens de mínima distância, abordagem bayesiana, e também falaremos uma pequena introdução sobre redes neurais, abordagem usando correlação e abordagens não supervisionadas. Apenas uma introdução nessa área gigantesca que é a área de classificação de padrões. Vamos utilizar um exemplo de classificação de padrões de 3 tipos de flores: a íris virgínica, a íris versicolor e a íris setosa. Bom, neste exemplo nós vamos usar 2 descritores. Suponha que as flores tenham um padrão, formato mais ou menos assim. Nós vamos utilizar o comprimento, essa distância aqui, vamos extrair de alguma forma com o processamento e vamos também calcular a largura, que seriam 2 descritores. Então, algum especialista vai pegar um conjunto de flores da íris virgínica, por exemplo, que aqui está marcado como triângulo, vai extrair essas medidas para cada pétala e vai colocar aqui no gráfico as medidas que ele fez para cada pétala. Então você tem aqui em triângulo todas as medidas, no caso 2 descritores, que seria largura e comprimento, para a flor íris virgínica, a qual está indicada em triângulo aqui, ou seja, já está classificada pelo especialista. Isso foi feito também para a íris versicolor, outro tipo de flor, e foi retirado para cada pétala a largura e o comprimento indicado aqui em quadrado, e para a íris setosa indicado aqui os valores dos descritores em círculo. Observe que as 3 flores foram classificadas por um especialista, ele já sabe que flor que é, faz as medidas e coloca aqui. Então isso aqui seria a etapa de treinamento. Então observe que nós temos alguns aspectos importantes para analisar. Primeiro, nós temos descritores. Nesse caso eu estou usando 2 descritores. Ok? Largura e comprimento. Descritores também são conhecidos como características. Ok? Ou features. Então também a gente tem nomes diferentes para isso. Você vai encontrar na literatura features ou características. Na verdade, para nós, como nós já estudamos extração de descritores, simplesmente é a extração de alguns descritores que para esse problema parece ser efetivo. Bom, o problema que nós temos aqui é quando aparecer uma flor nova. Por exemplo, vamos supor que essa flor eu não sei qual classe ela pertence. E eu quero construir um sistema que de forma automática me diga que tipo de flor que é, com uma certa precisão. Ok? Então, ao observar esses 2 descritores, eu vou colocar em algum lugar. Por exemplo, vamos supor que ela tem um comprimento de 1 e largura de 1,5. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse aqui nesta flor. Okay? O que faria sentido para nós decidir qual tipo de flor ou qual classe esta flor pertence? Então nós temos 3 classes aqui. Então classe é outro conceito. As classes nesse caso estão indicadas pelas flores íris virgínica, íris versicolor e íris setosa. Então o que faria sentido aqui para alguns? Bom, o mais correto talvez fosse atribuir a classe mais próxima que eu tenho, que seria a íris setosa. Então eu calculo, por exemplo, uma distância entre esse conjunto aqui de pétalas da íris setosa e vou dizer, olha, isso aqui provavelmente está mais para ser íris setosa do que para outra coisa. Outros poderiam dizer, bem, depende de outros aspectos, Então, isso é um problema de classificação, ok? Mas é importante observar que nesse problema apresentado para vocês, nós apresentamos o conceito de descritor, necessário, ser extraído para cada padrão. Nesse caso, estou usando 2. Eu posso ter um padrão, por exemplo. Nesse caso, estou usando 2 padrões aqui. 2 descritores para este padrão X. Então, para cada flor,
para cada pétala, no caso, eu vou ter que extrair o comprimento e a largura. E eu tenho 3 classes nesse problema, e o objetivo do problema de classificação é dizer, para uma flor desconhecida, após o treinamento adequado, eu poder dizer a que classe esta flor pertence. Ok? Obviamente eu poderia ter mais descritores, por exemplo, poderia usar a cor. A cor poderia ser mais um descritor. Né? Poderia usar outros descritores de forma, por exemplo, como nós já vimos, temos muitos descritores disponíveis para a gente poder utilizar. Mas o mais importante é isso. Quando chegar uma nova pétala, né, você vai dizer, olha, eu medi os descritores dessa pétala. Por exemplo, eu medi aqui 2,3, por exemplo, e aqui 1. A qual classe é mais provável que esta flor pertença? Nesse caso, provavelmente eu diria que é a versicolor. Okay? Porque está mais próximo. Depende da métrica que você está utilizando. Observe que nesse problema nós temos uma situação muito estranha aqui. Não existe uma separação muito boa entre as classes Iris versicolor, quadradinhos aqui, e a Iris virgínica. Observe que elas meio que se misturam em um certo ponto. Esse é um problema recorrente em classificação de padrões. Esses descritores escolhidos, largura e comprimento, não discriminam muito bem entre essas duas classes. Contudo, discriminam muito bem entre a íris setosa aqui embaixo e as outras duas. Então nós temos aí certo compromisso. Então, a escolha do descritor é muito importante. O objetivo do descritor é que ele discrimine bem entre classes diferentes. Ok? Então, o que nós vamos fazer, então, geralmente, nos problemas de classificação de padrões? A extração dos descritores, após o processo de segmentação e melhoria, obviamente. E a escolha desses descritores deve ser feita com bastante cuidado para que eles permitam que você possa separar, né, adequadamente uma classe da outra com diferentes técnicas que nós veremos a seguir. Então, para o nosso problema de classificação de flores, nós podemos usar diferentes abordagens. Vamos começar estudando o método de decisão teórica. Assuma que você tem N descritores, por exemplo, largura, comprimento, a relação entre o maior eixo e menor eixo da pétala e vários outros, a cor, por exemplo, podem ser utilizados. Então, eu teria N descritores que você teria que extrair para cada pétala. Então, você tem uma flor desconhecida e você quer descobrir em qual classe ela possivelmente pertence. A classe 1, classe 2, até a classe W. Então, temos W classes nesse problema. Tipicamente, o que nós podemos fazer é criar uma função de distância ou função de decisão para cada classe. Então você entraria com o padrão X desconhecido, você não sabe a qual classe esta flor pertence, provavelmente. Então para cada classe, desde a primeira até a classe Wésima, você teria vários descritores. Aliás, várias funções de decisão. Então, uma das abordagens é você ter a seguinte situação: para eu decidir que o padrão que eu estou vendo é da classe iésima, essa função de decisão tem que ser maior do que todas as outras, ou seja, para as outras classes, J, tal que J é diferente, né, de I. Ok? Então, para J diferente da classe I. Então, a tomada de decisão aqui, ou seja, esta flor pertence à classe iésima, se esta função de decisão ela é maior do que todas as outras. Então, o problema agora é descobrir qual função de decisão nós podemos utilizar neste problema. Então, a função de decisão que der o maior valor dentre todas as classes será decidido pela classe desta função. Dentre os métodos conhecidos de classificação teórica, existe o classificador de mínima distância. E esse classificador, ele faz exatamente o que diz o nome. Por exemplo, se eu tiver classes, uma classe, por exemplo, de flores, né?
e aqui estariam, digamos, o seu conjunto de descritores através de um treinamento com um especialista. E nós temos aqui outro tipo de flor em outra nuvem, né? O cloud. Então, após o treinamento, o que você vai fazer? Você vai achar o centroide de cada nuvem, certo? A gente chama aqui protótipo I e aqui eu chamo protótipo J. Então, o que é o protótipo? É o centroide de cada classe com os padrões que você tem à disposição para o treinamento. Então, a ideia do classificador de mínima distância, a hora que aparecer uma flor desconhecida, vamos supor em X aqui, você vai calcular a distância entre o padrão, né, X, que é um vetor de dimensão n neste exemplo, comparado com o centroide, que também é um vetor de distância n. Então, essa distância aqui, né, é dado por X menos MI. Aqui tirando a norma, onde a norma, né, norma ao quadrado, aqui eu chamo A ao quadrado é igual a A transposto A. Ok? Então, esta classe iésima, né, tem uma distância dada aqui, vou chamar de DI. Então, a nossa função de decisão nesse problema é justamente a distância, ok? É baseado na distância. Então, eu calculo também a distância em relação à classe, ao protótipo MJ, que está aqui indicado. Então, essa distância, obviamente, vai ser X menos MJ. Vou chamar de DJ, ok? Então, como é que eu vou tomar a decisão? A que for, nesse caso, menor, certo? Ao contrário do nosso raciocínio anterior, mas a que for a menor será a classe que eu considero mais provável de ser pertencente a esse padrão desconhecido X aqui, ok? Então, o protótipo, pessoal, simplesmente é a média dos padrões, certo? Então, o protótipo desta classe iésima é simplesmente a média dos padrões que pertencem à classe WI, dividido, né, obviamente, pela quantidade de padrões que está neste treinamento, ok? Então, o x de k pertence à classe WI. Bom, para calcular agora essa função de distância nesse formato, né, que nós colocamos anteriormente, ou seja, nós vamos decidir pela classe que tiver a função de decisão maior, vamos fazer a seguinte manipulação algébrica. Lembrando que a norma ao quadrado é igual a transposto A. Se nós fizermos essa conta aqui, ó, x menos o protótipo, né, o padrão desconhecido, transposto, vezes o vetor x menos o protótipo, e isso vai dar x transposto x menos 2 vezes x mi, que é um escalar nesse caso, menos mais mi transposto mi, ok? Esta é a conta que a gente faz. Observa aqui, como eu estou fazendo funções de distância, eu quero achar qual é a maior, eu posso desprezar isso aqui, porque aí vai ser igual para todas as decisões, eu quero achar qual é a maior, então se é comum a todos não faz diferença, e eu vou trocar o sinal para que eu tenha esse processo. Observe que a distância menor aqui, ela é decidida, né, é usada para decidir qual a classe que o padrão desconhecido pertence. Então, se eu trocar o sinal, o que eu tenho como função de decisão agora, para o classificador de mínima distância, é esta expressão aqui. Mi menos, se eu trocando, dividindo por 2, né, para ficar mais bonitinho, vamos dizer assim.
esta é a função de decisão. A que for a maior agora do que todas as outras, indica que eu estou na classe iésima. Ok? Esta é a ideia da classificação de decisão teórica usando o critério de mínima distância. Muito simples fazer isso, basta você obter os protótipos, você faz isso no treinamento, você tem várias classes, né? Aliás, você tem, nesse caso, W classes, para cada classe você vai achar o protótipo, né, fazendo uma média dos padrões que você sabe que são daquela classe. Para isso precisa ter um especialista para dizer isso, para você na etapa de treinamento. Depois, na etapa de testes, né, a etapa que você já tem o sistema treinado, você vai pegar um padrão que você desconhece, com vários descritores, dependendo da escolha adequada, e vai dizer que aquele que pertence à classe iésima é o que está mais próximo do protótipo, conforme esta definição apresentada para vocês. Vamos então fazer um exemplo do classificador de decisão teórica usando o critério de mínima distância. Conforme nós descobrimos, a função de decisão, né, ela se baseia nos protótipos para cada classe. Vamos supor que nós temos duas classes aqui, com dois descritores, né, para o padrão, e nós descobrimos os protótipos conforme indicado aqui. Esta diferença entre a função de decisão I e a função de decisão J para a classe J é chamada de fronteira, né? Essa diferença, ela é a fronteira quando esta diferença é exatamente igual a zero. Então, nos pontos onde esta função D e J é igual a zero, nós estamos justamente na fronteira entre as duas classes, ok? Então, neste exemplo aqui, se a gente calcular com os valores oferecidos, nós teremos que a função de decisão para a classe I é dada por 4.3 x1, ok? Mais 1.3 xj, aliás, desculpe, x1, aqui é x2, ok? Isso aqui é a primeira componente do padrão, aqui é a segunda componente do padrão, menos 10.1, conforme a conta que nós fizemos aqui nessa expressão. Então aqui eu tenho o vetor x, padrão, aqui tem o protótipo, fazendo as contas nós temos esse resultado. Também podemos calcular para a função decisão da classe J, esta expressão aqui. 1.5, primeira componente do padrão desconhecido ainda, né? Conforme 0.3, a segunda componente, menos 1.17, neste exemplo, ok? Bom, então, a função de decisão, né, DI e DJ, fazendo a diferença entre elas, nós temos o quê? Nós temos a fronteira, né, entre as duas classes, conforme indicaremos na figura a seguir. Então, calculando a diferença entre as duas funções de decisão, nós temos aqui a fronteira de decisão. Para esse exemplo, está ilustrado aqui neste gráfico. Observem que a diferença vai me dar uma equação em função da componente x1 e x2 do padrão desconhecido, certo? Então, nos pontos onde esta função é igual a zero, estou justamente entre a fronteira entre as duas classes, e para o caso do classificador de minha distância, justamente no ponto, né, intermediário entre os dois centroides. Aqui nós temos um plano ortogonal a esta linha que liga os dois centroides das duas classes nesse exemplo. Então, se o meu padrão desconhecido cair deste lado, eu vou decidir, obviamente, por este, para a classe 1, no caso, a íris setosa. Se cair do outro lado, eu vou decidir pela outra classe, ou seja, a íris versicolor neste exemplo.
O classificador que nós apresentamos de mínima distância, ele é um caso particular de classificador estatístico ótimo. Em geral, nós tentamos minimizar a perda ou risco médio condicional, que é definida como sendo esse somatório. O risco de você decidir pela classe J está dado pela perda, certo? Que você tem ao decidir pela classe J, enquanto que era outra classe, a classe K. E aqui está a probabilidade da classe, né, ser da classe K, dado o padrão desconhecido. Então, você tenta minimizar o risco médio condicional. Okay? Então, esse termo aqui é fundamental porque ele diz quanto que você paga se você decidir por uma classe errada. Okay? Então, você quer que isso aqui seja o menor valor possível. Então, a decisão estatística ótima, ela parte do princípio que você quer minimizar essa perda, portanto, você vai decidir pela classe WI se o risco ou perda, né, seja menor que qualquer outro risco, né, RJ nesse caso aqui. Bom, um caso particular de classificador estatístico ótimo, além do classificador de meia distância, é o classificador bayesiano, como nós veremos a seguir. No classificador bayesiano, nós tomamos a seguinte decisão, lembrando que, no caso geral, né, nós queremos tomar uma decisão que cause o menor risco médio condicional, então nós vamos decidir, no caso do classificador bayesiano, qual é o custo de escolher pela classe errada e qual é a distribuição. Nesse caso, eu vou usar uma distribuição gaussiana. Então, no caso do classificador bayesiano, nós vamos fazer a seguinte continha. Se eu tomar a decisão errada, eu vou pagar o custo 1. Se eu não tomar a decisão errada, deixa eu só consertar isso aqui. Então, o custo de eu escolher a classe I quando era J vai ser dado por esta expressão aqui. Ó. O que essa expressão está dizendo? Está dizendo que se I for diferente de J, ou seja, eu escolhi errado, eu vou pagar o custo de 1. Se I for igual a J, aqui vai ser 1 menos 1, então eu vou pagar o custo 0. Vai ser 1, né, para I diferente de J, ou seja, escolhi a classe errada, e 0 se I for igual a J, escolhi a classe correta. Então, o custo de eu escolher a classe I quando é classe I é 0. Então, da mesma forma, na classificação bayesiana, nós vamos escolher uma distribuição gaussiana, que é a distribuição condicional gaussiana, é dada por esta expressão aqui. Ó. Então, a distribuição dos padrões da classe WJ vão ser definidos, no caso do classificador bayesiano, por essa expressão da normal bastante conhecido, ou seja, desvio do padrão J, nesta forma aqui, e nós temos aqui a normal bastante conhecida, ok. Isso aqui é duas vezes o desvio padrão, no caso variância J. Então essa aqui é a expressão da condicional. Usando a regra de Bayes e também esta condição inicial aqui, você vai conseguir deduzir que a função de decisão para o classificador bayesiano, né, que é um classificador estatisticamente ótimo, é dada por essa expressão, como vocês têm aí nas transparências, que é a probabilidade a priori da classe, certo? Aqui está a matriz de covariância, nós já vamos defini-la, inversa, a média, né, dos padrões da classe J, transposto, deixa eu ver aqui se não é transposto, menos meio de MJ transposto, ok, C na menos 1, MJ.
Isso aqui é a expressão dada, vocês têm nos slides, onde a matriz de covariância simplesmente é calculada, né, uma estimativa da seguinte forma: dos padrões que estão na classe J, eu faço esta continha aqui. X pertencentes, né, à classe J, XX transposto menos MJ transposto. Aqui vai gerar uma matriz, o inverso dessa matriz vezes esses vetores vai te dar aqui um escalar. Então, você vai encontrar como função de decisão esta expressão, o qual você precisa determinar a probabilidade a priori, tá? Por exemplo, qual é a probabilidade de acontecer uma determinada classe, né? Vamos supor que eu tenha no universo de 1000 flores, 10% tipicamente são da Viris iris versicolor, então você vai dizer que aqui é 0,1, né, ou 10%. Essa matriz de covariância é baseada nos protótipos, que nós já sabemos calcular, e aqui estão os padrões da classe, né, WJ, que você obtém no treinamento. Então, CJ, a probabilidade a priori, né, e os protótipos são obtidos na etapa de treinamento. Aqui, a hora que eu for calcular qual é a função de decisão para o padrão desconhecido X, né, com relação à classe J, eu tenho aqui a função decisão para a classe J calculada colocando os descritores aqui, o vetor descritores aqui em X, né, e você vai ter o resultado para o classificador bayesiano, que é um classificador tipicamente ótimo. Vamos ver um caso unidimensional para entender facilmente a questão da classificação bayesiana. Vamos assumir que a probabilidade a priori das duas classes, neste exemplo, sejam iguais, ok? E a distribuição da classe, né, 1 é gaussiana e a classe 2 é também gaussiana com determinado desvio e determinada média. Então, o protótipo, para o caso unidimensional, é simplesmente a média dos padrões da classe, né? Aqui eu tenho a média do padrão da classe 1 e a média do padrão da classe 2. E o desvio tem a ver com o espalhamento, nesse caso, é simplesmente, né, o desvio padrão para calcularmos as duas expressões. Então, o ponto onde você irá fazer a decisão justamente quando o teu valor, no caso, né, nós temos apenas um descritor, é o caso unidimensional. Se o teu descritor for abaixo de x0, justamente nesse ponto aqui, você decide pela classe 2. Se o teu padrão desconhecido for acima de x0, você vai decidir pela classe 1 neste exemplo. Então, é bastante simples de calcular isso usando a expressão já oferecida, sabendo os protótipos, nesse caso unidimensional, simplesmente a média dos padrões, né? E sabendo o desvio e também a probabilidade a priori, nesse caso considerada igual, você consegue calcular uma decisão ótima. Do ponto de vista matemático, é o melhor que você pode fazer com os dados apresentados. Como já apresentamos para vocês sistemas com classificação estatística ótima, apresentamos também redes neurais. Por que você vai optar eventualmente por redes neurais se você já tem uma solução ótima? Porque às vezes não é muito simples você levantar as estatísticas que você precisa para um determinado problema. Então você não sabe exatamente quais descritores escolher. Então apareceram as redes neurais, as quais nos permitem, através de treinamento, obter um bom comportamento, apesar de que muitas vezes não sabemos os motivos pelos quais a rede funciona bem, ou porque a rede não funciona, porque o treinamento ele é muito, digamos, automático e não temos condições de entender a complexidade dos padrões nesse tipo de abordagem. Então, para entender rapidamente o que seria uma rede neural, você tem aqui vários descritores de x1 até xn e depois uma constante que é chamado bias ou polarização. Somatório de produtos, né, que eu tenho aqui, ó, entre os pesos WI com os descritores XI,
nos dá um valor. Isso aqui é uma função de decisão usada em redes neurais, ok? Mais o nosso peso de polarização. Isso vai passar por um elemento não linear. Esta aqui é a novidade em relação à função de decisão. As funções de decisão que nós usamos até o momento, né, não tinham esse elemento não linear na saída. E num treinamento, por exemplo, de duas classes, o que você vai fazer? Você vai escolher esses pesos W1, W2 até Wn de tal forma que, quando o elemento tiver, né, padrões que pertencem à classe 1, você vai tentar fazer com que a saída seja bem positiva, e quando os padrões que são apresentados é da outra classe, você vai fazer com que a saída seja bem negativa, no caso -1. Isso requer um treinamento. Então esse treinamento ele foi, digamos, desenvolvido e tem um nome, né, chamado backpropagation. Então o algoritmo que faz o treinamento é chamado um algoritmo de backpropagation. Ok? Como é que isso é feito? Isso foi um problema interessante, porque na época que começaram a estudar redes neuronais ou redes neurais, você não sabia exatamente como treinar. Apareceram algumas propostas as quais, né, tinham problemas sérios com problemas simples, ok? E nesse problema simples você não conseguia treinar adequadamente a rede, então parou um pouco a pesquisa por um tempo até que alguém descobriu esse algoritmo de backpropagation, que é basicamente você definir os valores de W, né, para a última camada. Você pode ter várias camadas nesse problema, né? Então você tinha várias camadas, primeira camada de neurônios, isso aqui é chamar neurônio, outra camada e assim por diante. Então você definia os coeficientes desta camada, os WI, certo? Para minimizar o erro entre que você sabia, por exemplo, você queria que fosse 1 e o resultado não deu, então você propaga esse erro para trás, para as outras camadas, até chegar no começo, de tal forma que isso vai dar uma propagação progressiva. Você não tenta zerar o erro, você tenta tirar, por exemplo, 10% do erro, e vai propagando e vai repetindo esse processo. Vai repetindo essa propagação do erro, a cada iteração inteira, né? Você entra com o padrão, vai calculando os pesos, vai ter um erro, calcula o erro, este erro ele volta para trás, né? Quanto que eu deveria ter aqui para ter 1 aqui? Tanto, então vou dar 20% nessa direção, eu não dou 100%, tá? Senão o algoritmo fica instável e eu vou fazendo esse processo para os outros pesos. Ok? Ao final de várias iterações eu vou minimizar este erro. Então eu tenho esses coeficientes W estarão distribuídos nas várias camadas, e o problema é que eu não sei exatamente como é que isso realmente funcionou. Eu sei chegar no resultado, mas eu não tenho uma forma analítica, porque a princípio, né, eu comecei com um sistema não linear, como vocês podem observar. Então eu não tenho exatamente uma forma precisa de saber o que está acontecendo nesse processo, apesar que eu consigo treinar para muitos problemas interessantes, mas é uma caixa preta, ou seja, não sabemos exatamente quando não funciona ou por que está funcionando. Então, neste exemplo aqui, que nós temos várias camadas, dá para entender melhor o processo, né, completo de treinamento. Então, o que nós temos? Nós temos várias camadas aqui, eu tenho os padrões de entrada, neste lado aqui esquerdo, aplicado, né, a primeira camada, onde cada conexão dessa é um peso, certo? E o resultado que eu tenho aqui após a ativação não linear, conforme indicado aqui na figura, ele é repassado para as outras camadas, assim por diante. Então o pessoal tinha muita dificuldade em entender esse algoritmo e achar um algoritmo adequado para treinamento. Então o que se fez, o que foi o grande segredo? Nós temos um erro aqui, ou seja, era para dar, por exemplo, 0,1 para a classe 1, 0,2 para a classe 2 e assim por diante. Eu posso escolher um número aqui. Como dava um erro, né, eu tinha um padrão que eu conhecia, certo? Você tem que conhecer os padrões. Esse aqui é da classe 1, então eu treino, eu sei que tinha que dar aqui 0,1 e nos outros valores. Não deu uma diferença. Esse erro é propagado para trás. Através desses pesos, né, você tem que inverter essa função,
certo? Então eu tenho o valor final, eu tenho que ter valores aqui e eu propago esses pesos para trás, até chegar na primeira camada aqui, onde eu tenho todos os pesos. Então eu adapto, eu dou um peso, né? A equação assim, ó, o valor que eu tenho que ter no próxima iteração é o que eu tinha antes, menos a variação, o erro, né? Que é, aqui tem uma função de erro aqui, que eu vou chamar ΔJ. Delta J de W para DW, ok? Só que eu não calculo, né, o erro completo, eu dou um peso chamado alfa, 0.1, 0.01, depende do problema. Então, eu propago o erro, mas não o erro completo, e isso vai sendo feito de forma iterativa. Então, nos algoritmos de redes neurais, eles acabam utilizando o conceito de década. Então, eu tenho uma década aqui, onde eu vou calcular um conjunto de dados completo, certo? E faço adaptação. Quando eu terminar isso, eu tenho uma década e faço novamente isso, até chegar a um ponto que eu tenho um desempenho adequado ou não. O problema das redes neurais é que nós não temos certeza, né? Se não tivermos dados suficientes, principalmente, não temos certeza se isso vai convergir ou não. Em muitos problemas simples, às vezes o sistema não converge, e outros problemas bem complicados o sistema converge. Então é um problema muito complicado, tem muita gente estudando, pesquisando este tema, né? E tem hoje o que nós chamamos de redes neurais profundas, que eu comentarei em seguida. As redes convolucionais ou redes neurais profundas, elas partem do princípio que você tem aqui na entrada uma imagem, ela é adequada para a imagem, você faz aqui uma convolução, certo? Com regiões da imagem, vamos supor que a imagem tem vários pontos, você vai fazer uma convolução com essa parte, com essa parte, com essa parte, então você cria várias convoluções locais e gera uma imagem, por exemplo, com 4 pontos aqui, só um exemplo, né? Então você simplifica através da camada convolucional, primeira etapa de uma rede neural profunda. Depois você tem a parte de pooling, que justamente são essas redes neurais que vão estar após a camada convolucional, que nos permite fazer o treinamento. E pode ter várias etapas dessa, dependendo do problema. Então já existem algumas redes neurais bem conhecidas e bem eficientes aí, que se adequam bem às redes que chamam de Deep Learning. Por que é Deep Learning? Porque tem muitas camadas, né? Mas o processo tipicamente não envolve a extração de descritores. As redes neurais profundas simplesmente são baseadas na entrada por redes, né? Uma rede inicial que é convolucional, ou seja, simplesmente você faz uma convolução somatória de produtos, né? Com determinado peso de uma certa região. Certo? Isso simplifica o problema, mas observe que não existe nenhum tratamento adequado de escolha de descritores. Em geral, isso não é feito. Então você tem apenas um processamento básico e depois uma quantidade gigantesca aqui de neurônios para treinar mais tarde. Tem muitas redes interessantes. A Google, por exemplo, tem vários sistemas que funcionam bem para reconhecimento de imagens, o pessoal utiliza essas redes e adaptam elas para fazer reconhecimento para outros problemas. É um problema de pesquisa bem interessante, contudo, observe, não existe este cuidado que nós temos tido aí na escolha e no tratamento da imagem antes de fazer a tomada de decisão, que, como nós mostramos para vocês, a rede neural é simplesmente um conjunto de funções de decisão com os pesos treinados, conforme explicamos anteriormente, usando o algoritmo de backpropagation. Além da abordagem estatística, usando a classificação bayesiana e também a abordagem mais simplística, que é o classificador de mínima distância, nós temos a abordagem de redes neurais, que também utiliza o conceito de função distância, né? Então, essas abordagens são todas supervisionadas. Nós temos uma outra abordagem baseada em correlação, a qual consiste em você conhecer um padrão W e buscar esse padrão W dentro da imagem. Ok? Vamos supor neste exemplo que eu esteja procurando nesta imagem aqui à esquerda o padrão D.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correlação, conforme a expressão está indicando aqui, que é um processo que você vai caminhar com a máscara, no caso, este padrão conhecido D aqui. Em cada posição, você vai fazer o processo de correlação. Okay? Quando nós estivermos exatamente sobre o padrão D, nós teremos o máximo deste valor de correlação calculado, e é uma correlação normalizada. Observe que eu estou dividindo aqui pela energia, né, da diferença entre o padrão e a sua média, e a imagem e a sua média. Então, como nós estamos compensando a média aqui, o que nós vamos observar aqui é que nos pontos onde aparece o padrão que eu estou procurando vai ter um valor muito alto, enquanto que nos outros pontos o valor será muito baixo. Obviamente eu vou ter que depois tomar uma decisão, né, com esses valores, para saber se realmente eu aceito que ali tem, né, realmente o padrão W, ou é algo parecido que não pode ser considerado como o padrão que eu estou procurando. Nesse caso é a letra D. Então essa aqui é uma outra abordagem, né, que utiliza de um padrão pré-conhecido. O problema dessa abordagem é que ele é sensível à rotação e escalamento. Isso pode ser compensado utilizando algumas técnicas de várias versões do próprio padrão, ou seja, versões escaladas e versões rotacionadas. É um processo um pouco pesado, mas pode ser aliviado se usarmos aquele teorema da correlação, o teorema do domínio da frequência, onde nós podemos usar a FFT para resolver este problema de correlação. Então essa aqui é uma outra abordagem, além das já vistas, baseada em funções de distância, classificação bayesiana, classificação com mínima distância e classificação com redes neurais, né, através de um treinamento. Aqui também eu tenho, de certa forma, um treinamento, porque eu preciso conhecer o padrão D antes de começar a fazer a busca ou tentar encontrar o padrão dentro da imagem. Além das técnicas supervisionadas, ou seja, que requerem um treinamento e eventualmente um especialista, nós podemos usar técnicas não supervisionadas. Por exemplo, eu posso chutar centroides aqui nesta imagem, onde eu vou supor, por exemplo, 3 pontos de centroides. São chutados, ok? Esse é um processo de treinamento não supervisionado, não existe necessidade especialista, entre aspas. Então o que acontece? Quando eu defino dessa forma, o que nós fazemos é inicialmente chutar os centroides, depois ver quais padrões aqui estão mais próximos dele. Então vamos supor que nesse caso aqui todos esses são mais próximos, eu vou atribuir talvez uma parcela para este padrão, para este protótipo, e outra parcela para esse protótipo. O que eu faço na sequência? Dos que foram atribuídos a esse protótipo, por exemplo, eu calculo um centroide dos padrões que estão ali. Aqui eu vou ter também um outro centroide e aqui provavelmente um outro centroide. Então eu tenho um novo centroide e refaço o processo. Então eu vou ter agora uma região aqui, outra região provavelmente aqui, ou seja, dos padrões mais próximos. Esse está mais próximo de quem? Está desse, então ele vai entrar neste cluster, né, nesta nuvem. Este está mais próximo de quem? Está desse, então ele vai entrar nesta nuvem. Esse está mais próximo de quem? Deste, então ele vai entrar nessa nuvem. Então eu faço um processo iterativo. Ao final eu vou ter, provavelmente, se os padrões estiverem bem separados, que não é bem o caso aqui, eu vou ter uma boa definição dos centroides ou protótipos de forma automática, ou seja, não houve um treinamento aí, foi de forma semi-automática. O detalhe dessa abordagem que eu necessito saber, né, para resolver isso bem, quantas classes eu tenho no problema. Em alguns problemas mais difíceis, eu não sei quantas classes eu tenho, e eu vou fazer um processo duplo, onde eu tenho que descobrir simultaneamente quantas classes eu tenho e depois encontrar os protótipos. Da mesma forma, uma vez que eu encontro as regiões para cada protótipo, posso calcular, por exemplo, usar a matriz de covariância e ter também o classificador bayesiano sendo implementado no lugar do classificador de mínima distância. Então essa é uma abordagem não supervisionada, existem outras, tá? Não vamos aqui discutir todas elas, mas é para dar uma visão geral para vocês, como esta área é muito grande, ela necessita, né, de muitas ferramentas, muitos métodos
e que estão disponíveis para a gente fazer classificação de padrões. Mas as que nós apresentamos já dão uma ideia das diferentes abordagens possíveis para vocês utilizarem em projetos de processamento de imagens e também utilizando a ideia de classificação de padrões para criar um sistema automático para tomar decisões, para reconhecer padrões, classificar objetos, dependendo da aplicação que vocês estão interessados. Então, pessoal, apresentamos os conceitos básicos de reconhecimento de padrões, algumas abordagens fundamentais, a quais permitirão vocês estudar abordagens mais elaboradas, como Support Vector Machine, KNN e outras que estão disponíveis. Inclusive, muitas delas estão implementadas ou são fáceis de ser implementadas usando a biblioteca OpenCV, por exemplo. Então, estou à disposição aí para ajudar vocês a definir as metodologias dos projetos da disciplina e entre em contato, seja por e-mail, seja por videoconferência, apenas marcando um horário aí para a gente trocar ideias de como atacar os problemas usando ferramentas de processamento de imagens que foram apresentadas para vocês e também essas técnicas básicas de reconhecimento de padrões. Até breve!